como confessar pecados a Deus da forma correta. Talvez você tenha feito isso errado a vida toda. Então, alguns irmãos nos perguntaram: irmão Israel, por favor, nos dê uma palavra com relação em como confessar pecados a Deus da forma correta. Você sabia que nem todo mundo que confessa pecado é perdoado? Israel não fala coisa dessa. Pois é. Porque muitos, eles querem apenas aliviar a consciência, mas não pensam no coração do Pai. Não querem deixar o pecado. É aí que nasce o problema. Você se lembra de João Batista, quando ele batizava? Por que ele falou isso que eu estou dizendo aqui? Ele olhou para os hipócritas. Não estou chamando você de hipócrita, pelo amor de Cristo. Não me interprete errado. Olha onde nós vamos chegar. Eu quero trazer a resposta daquilo que me foi perguntado. João Batista, quando ele batizava, você se lembra? Ele olhou para os hipócritas que estavam na fila para se batizar. E ele chamou eles do quê? Raça de víboras. Mateus 3,7. Porque via que eles não queriam serem transformados. Porque, irmãos, batismo, ele não transforma. O batismo, ele não salva. O batismo é para quem já é transformado. É para quem já quer ser transformado. É para quem está processando uma vida de transformação. É para quem já é salvo. Não é para ser salvo. É para quem já está salvo. Mas ele viu o contrário na fila. Sabia que Jesus passou por isso também? Ele chamou alguns de sepulcros caiados. Bonitos por fora, pintadinho de cal, bonitinho, mas podres por dentro, em Mateus 23:27. Então eu te pergunto, você está confessando pecados de verdade? Ou você só está tentando enganar a Deus? Não se ofenda, veja, já vai chegar o bolo. Vamos lá. E outra, não é? Se está doendo, é porque Deus está fazendo uma cirurgia. A confissão verdadeira, meus irmãos, ela começa com a consciência, já entendendo o erro, sentindo tristeza por ter desagradado a Deus, entristecido o Espírito Santo. Meus irmãos, se não houver arrependimento sincero, como eu sempre falo nos comentários com os irmãos, não há perdão. A Bíblia, ela diz em Provérbios 28:13, o que encobre as suas transgressões, esconde as suas transgressões, não confessa as suas transgressões. Você sabia que para cada pecado escondidinho, não confessado, é um segredinho que você tem com o diabo e com a sua carne e com o mundo? Sabia disso? Não prospera. Você percebe? Não basta só você confessar, precisa você deixar o pecado. Deus não negocia com o pecado, nem com o diabo, nem com aquele pecadinho de estimação que você tem. Ele te ajuda sim a vencer, mas você precisa confessar de coração. Deus exige arrependimento. Confissão, meus irmãos, que realmente é bíblica, e arrependimento verdadeiro, sincero, é necessário. Em 1 João 1:7-9 diz: se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas, atenção, meus irmãos, não é uma confissão hipócrita, não é uma confissão de qualquer jeito. É reconhecer, chorar diante de Deus, abandonar o pecado e se colocar debaixo da graça de Cristo, com consciência de que você é um miserável pecador que precisa de um Salvador. Quantas vezes eu oro ao meu Senhor e digo isso? Quando eu reconheço as minhas falhas, meus irmãos, eu digo ao meu Senhor, Ele sabe, nesse altar de oração que eu tenho aqui no estúdio, eu falo: miserável homem que sou, Senhor, quem me livrará do corpo dessa morte? Então me veio a resposta dele que ele deu a Paulo: a minha graça te basta. E assim eu vou guerreando, irmãos, vou lutando, e assim vou confessando as minhas falhas. É isso que o Senhor quer, esse sentimento, essa lágrima, esse choro na oração, meus irmãos. Não é só chegar e falar assim: me perdoa, aí amém, orar um Pai Nosso, como quando nós éramos de outro segmento e tá tudo certo. Não tá tudo certo, irmãos. Deus quer ter o coração sincero. Muitos dizem: Senhor, me perdoa, mas continuam praticando as mesmas obras da carne, meus irmãos. A Bíblia, ela chama esses de nuvens levadas pelo vento. Efésios 4:14. Querem a salvação, mas não querem largar o pecado. Mas Jesus, ele foi claro em Lucas 13, meus irmãos. Eu fico assim, irmãos, porque eu sinto a dor dos irmãos e as dificuldades que alguns irmãos têm, e o desleixo de alguns também. E eu quero ajudar a todos, na verdade. Então, a Bíblia diz: se não vos arrependerdes, Jesus dizendo, todos de igual modo irão perecer no inferno. É perigoso, meus irmãos, brincar com o pecado. Meus irmãos, não subestime, eu falo sempre essa frase aqui, não subestime as consequências do pecado. Uma recaída pode ser a última oportunidade que você tem de ser salvo, de ser perdoado, de ser realmente ter a sua confirmação sempre da sua salvação, seu nome inscrito no céu. Em Hebreus 10:26, nos diz assim: se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não nos resta mais sacrifício pelos pecados. Cuidado com isso. Cada vacilo é brincar com a própria eternidade, meus irmãos. Muitos, eles não terão uma segunda chance, como muitos não tiveram. Eu conheci uma situação de um presbítero quando eu morava em uma certa cidade, fazendo o trabalho de Deus lá. O filho de um presbítero que estava desviado, ele comprou um carro e saiu a toda em uma rodovia, uma vicinal, que era bem vazia, quase não passava carro. Só que ele, por ser novo de carta, ele bateu o carro e morreu instantaneamente. Morreu desviado, meus irmãos.
Então, irmãos, tenta entender isso. Como confessar os pecados a Deus da forma correta? Primeiro, você reconhece diante do Espírito de Deus o erro que você cometeu, porque ele entristece. Por isso que a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Porque nós estamos selados com o Espírito da graça, com o selo da graça. Segundo, confesse em oração, com o coração quebrantado, sem querer se justificar por conta do seu pecado, da sua fraqueza. Não, confesse seu pecado e ponto. Terceiro, abandone a prática. Não volte ao que você já largou. Quarto, caminhe em santidade, porque quem ama a Jesus obedece seus mandamentos, que não são pesados. João 14,15. Essa é a confissão que agrada ao Senhor. E aqui vou encerrando. Eu insisto. Confessar sem deixar o pecado é zombar de Deus. Mas se você confessa e abandona, a misericórdia do Senhor se levanta sobre a sua vida. É um processo, irmãos. Não é fácil. Às vezes, para você largar um pecado, irmãos, de verdade, dura anos, dura décadas, mas um dia você vence. Se você persistir, Deus vai te dar vitória. Jesus está voltando e Ele vem buscar uma igreja sem mancha. Efésios 5,27. Guarda o corpo, guarda a sua alma e o seu espírito irrepreensível para a vinda do Senhor. 1 Tessalonicenses 5,23. Então eu te pergunto, quando Jesus voltar, Ele vai te encontrar confessando pecados de verdade, com sinceridade, ou você vivendo na hipocrisia? Você aqui recebeu dicas de Deus para a sua vida. Se essa palavra falou com você, compartilhe agora, porque muitos estão brincando com a eternidade. E nunca esqueça, meus irmãos, nunca esqueça. Não esquece essa dica, essa lição, essa palavra, essa revelação, essa graça com unção que o Senhor Deus deu nessa mensagem. Nunca se esqueça, quem confessa e deixa, e abandona, alcança a misericórdia. Mas quem encobre, quem esconde, quem guarda aquele pecado não confessado por não vencê-lo, nunca prospera na vida espiritual. Me segue, compartilha. Deus em Cristo te abençoe.